como é que um movimento político sobrevive depois que a sua liderança é, para todos os efeitos, removida da equação? Bom, a resposta pode estar numa analogia científica, uma analogia, digamos, um tanto quanto macabra, que a gente vai explorar agora. Mas, antes de mergulhar de cabeça nisso, é super importante dar o crédito. Toda esta análise é baseada num estudo fascinante feito pelo pessoal do site Código Aberto. Eles são uma mídia independente que vive de doações. A chave Pix deles, inclusive, está aí na tela, códigoaberto.net@gmail.com. E olha, vale muito a pena conferir o trabalho deles. Além desses artigos, o canal tem lives com debates bem profundos sobre geopolítica, tecnopolítica e comunicação. Fica a dica. E para a gente poder entender a situação atual do bolsonarismo, a nossa história não começa em Brasília, não. Ela começa num laboratório soviético lá nos anos 1920, com um experimento que é, sinceramente, bem perturbador. Deixa eu apresentar para vocês o Autojector. Essa máquina aí, criada por um cientista chamado Sergei Brukhonenko, era basicamente uma máquina coração-pulmão super primitiva. Era um conjunto de bombas, tubos, um monte de coisa de vidro, tudo projetado com um único objetivo: manter órgãos vivos, mesmo depois de serem separados do corpo. E o experimento foi levado a um extremo, assim, chocante. Brukhonenko decapitou um cachorro e conectou a cabeça dele nessa máquina. E a cabeça, ela reagia. Piscava quando via uma luz forte, mexia as orelhas ao ouvir um barulho, chegou a lamber a própria boca. É claro que não era vida de verdade, né? Era uma ilusão de vida mantida por uma engenharia completamente externa. Guarda bem essa imagem. Agora, vamos avançar um século no tempo. A decapitação hoje não é literal, claro, mas ela é política. O líder do movimento está fora de cena, mas o corpo político insiste em continuar se mexendo. O fim de novembro de 2025 foi uma loucura. Tudo muito rápido. No dia 22, veio a prisão preventiva. Apenas 3 dias depois, no dia 25, a condenação por tentativa de golpe se tornou definitiva, sem chance de recurso. E aí, no dia 27, o golpe final. O próprio partido dele, o PL, curtou o salário. Ou seja, em menos de 100 horas, o líder foi neutralizado, tanto juridicamente quanto financeiramente. E essa é a sentença final. Mais de 27 anos. Isso não é uma prisão temporária, não é só uma ameaça. É um fato consumado que muda completamente o tabuleiro político da direita aqui no Brasil. E é exatamente aqui que aquela analogia se torna a realidade política. A prisão é a decapitação. O líder orgânico foi removido. E o que sobrou? Sobrou um corpo político que continua se mexendo, que continua reagindo, mas que agora depende totalmente de uma máquina externa para manter esses reflexos vivos. Então, que máquina é essa, afinal? Vamos desmontar esse autojector político para entender como cada peça funciona para manter o movimento nessa espécie de vida suspensa. A anatomia da máquina é mais ou menos essa. Bolsonaro, preso, é a cabeça separada. Ele é a fonte da ideologia, o grande símbolo. O PL, com o Valdemar Costa Neto, funciona como as bombas elétricas, gerenciando a grana e a estrutura. O sangue, claro, é o dinheiro que vem do fundo partidário. E os tubos? Bom, os tubos são a família e os herdeiros políticos, tipo a Michelle e os filhos, que têm a função de transferir o capital político da cabeça para o resto do corpo. E essa máquina, ela bombeia 2 tipos de sangue. Para o núcleo duro, para os mais fiéis, circula o bolsonarismo radical, aquele discurso puro que mantém a base engajada. Mas para o resto do país, circula uma versão mais técnica, mais moderada. É uma tentativa de diminuir a rejeição e garantir vitórias eleitorais em lugares onde o radicalismo simplesmente não cola. Só que tem um detalhe. Um corpo mantido artificialmente não se move de forma coordenada. Ele tem espasmos, sabe? E esses espasmos são as guerras internas pelo controle do que sobrou do movimento. Olha só o caso de Santa Catarina. É um exemplo perfeito desse conflito. De um lado, você tem a herança. O Carlos Bolsonaro muda o domicílio eleitoral dele para lá, buscando uma vaga que seria garantida no Senado, uma imposição da família. Do outro lado, o mérito local. A Caroline de Toni, que foi a deputada mais votada do estado, uma líder orgânica de lá, é simplesmente deixada de lado para abrir espaço. O resultado? Agora ela já está conversando com outros partidos, o que ameaça dividir totalmente o voto conservador. Já no Distrito Federal, a lógica é outra, mas o resultado é o mesmo: conflito. A Michelle apoia a amiga dela, Bia Kicis, para o Senado, criando uma chapa puramente ideológica. O problema é que essa decisão exclui o governador Ibanez Rocha e toda a sua poderosa máquina política. Ou seja, a lealdade pessoal e a ideologia podem acabar dividindo tantos votos da direita que a vaga no Senado corre o risco de ser entregue de bandeja para a oposição. E olha, não são casos isolados.
Essa isquemia, essa falta de circulação política, está aparecendo no corpo todo. Em Pernambuco, a prisão de um candidato radical entregou o partido para os pragmáticos. Em Minas, a principal estrela jovem, Nicolas Ferreira, desistiu de uma candidatura maior alegando falta de união. E em São Paulo, Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, ataca o Tarcísio, que é o principal herdeiro em potencial, o que só mostra que a guerra pelo espólio é total. Com um líder ausente e um corpo político cheio de disputas internas, a grande questão é sobre a viabilidade disso tudo a longo prazo. O que será que o futuro reserva para esse organismo mantido por aparelhos? Os números já começam a mostrar o resultado dessa fragmentação toda. As pesquisas para 2026 não apontam para um herdeiro claro, sabe? Aquele voto que antes era todo concentrado numa figura só, agora está dividido. O Tarcísio e a Michelle estão tecnicamente empatados na liderança, mas nenhum deles tem, nem de longe, a força esmagadora que o Bolsonaro já teve. E isso nos leva à pergunta fundamental. Um movimento que sobrevive com base numa engenharia externa, com bombas partidárias e tubos de perfusão familiares, será que ele pode, em algum momento, gerar um novo líder genuíno? Um novo coração orgânico, capaz de bater por conta própria? O material original do Código Aberto nos deixa com uma reflexão final, que é perfeitamente resumida nesta citação. No fim das contas, o experimento de Brujonenko só adiou a morte. Ele não a evitou. E isso nos leva à verdadeira questão para a direita brasileira. Não é se os reflexos podem ser mantidos por mais um tempo, mas sim o que vai emergir, se é que algo vai, quando a máquina finalmente for desligada.